Ofício 291-16. Excelentíssimo senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao ofício Secretaria da Câmara 184-16 desta Câmara, informo o seguinte. O referido ofício foi encaminhado ao secretário de Finanças, senhor Vicente de Paulo dos Santos, que em resposta encaminhou a CI 1716. CI 1716. Senhor Prefeito, em atenção ao ofício 184-16, datado de 30 de maio do corrente, originário da Câmara Municipal de Caxambu, encaminhado a essa secretaria na data de 8 de junho, tenho a informar o seguinte. Em relação à sugestão apresentada pelos conselheiros do Conselho Municipal de Administração e Manutenção do Museu Histórico de Caxambu, infelizmente a mesma não poderá ser aceita. Inclusive, como já esclareci, quando do meu pronunciamento durante a audiência pública que tratou da LDO, ou seja, a subvenção só poderá ser concedida à entidade privada sem fins lucrativos e declarada de utilidade pública, conforme normas, inclusive, do próprio projeto de LDO, em especial o artigo 17. Entretanto, essas sugestões, quase que em sua totalidade, poderá ser acobertada dentro da ação de número 2098 do próprio projeto de lei. Em relação à solicitação da entidade Associação de Proteção dos Animais de Caxambu, a mesma se enquadra perfeitamente na ação de número 2142, podendo ser confirmada no quadro de ações anexado ao projeto de lei. Em relação à solicitação da entidade Associação dos Moradores do Bairro Alto Santa Rita, as mesmas se enquadram perfeitamente nas ações de 1065 e 1067, podendo ser confirmadas no quadro de ações anexado ao projeto de lei. Quanto à solicitação da entidade Associação Vila dos Pobres Santo Antônio, infelizmente não tem como atendê-la agora, levando em conta a situação da crise que assola no momento o nosso país e, segundo o cenário econômico, sem nenhuma previsão de melhora no próximo ano. Portanto, durante o exercício de 2017, caso venha a mudar esse cenário econômico e melhore as finanças públicas, nada impede de que o detentor do próximo mandato possa elaborar o projeto de lei, aumentando esse valor e encaminhando a essa Casa Legislativa para a devida discussão e aprovação. Assina Vicente de Paulo dos Santos, secretário de Finanças. Decreto 2063, de 30 de dezembro de 2015, dispõe sobre o cancelamento de dívida ativa, cancelamento e reestabelecimento da dívida flutuante e dívida fundada no município. Passamos agora à leitura de correspondências diversas. Não temos, senhor presidente. Sem correspondências diversas, prosseguimos a sessão com a leitura das indicações. Por favor, secretário vereador Denilson Martins. Indicação 5716. A vereadora que essa subscreve vem indicar ao senhor prefeito municipal a necessidade da tomada da seguinte providência: visita de membros da Secretaria de Assistência e Promoção Social à residência 324, na rua Joaquim dos Santos, no bairro Trançador. Justificativa: a família que reside no endereço citado é vítima de uma terrível doença que altera a capacidade motora e produz outros sintomas naqueles que a possuem. O jovem que ali mora, infelizmente, foi diagnosticado com a enfermidade, precisando urgentemente de ações da Secretaria de Assistência Social a fim de amenizar o sofrimento da família e tomar medidas que assegurem a dignidade da pessoa humana. Ainda é preciso que se construa na residência um banheiro adaptado para as necessidades do rapaz. No entanto, a família é de baixa renda e não possui condições financeiras para efetuar a obra. Sendo assim, essa vereadora apela à sensibilidade do senhor prefeito municipal e aguarda que as providências necessárias sejam tomadas no tempo mais breve possível.
da vereadora Eliane de Freitas. E é a vereadora Eliane de Freitas que faz a indicação 57/2016, visita de membros da Secretaria de Assistência e Promoção Social à residência 324 no bairro Trançador. Na verdade, trata-se da mesma indicação. Indicação 58/16, também da vereadora Eliane de Freitas. Limpeza da praça situada em frente à policlínica, bem como a poda das árvores ali existentes. Justificativa. Os munícipes que utilizam a praça citada têm reclamado do péssimo estado de conservação e falta de limpeza do local, cobrando do Poder Executivo a devida manutenção do espaço. Lembrando que a quadra é bem público. Esta vereadora, então, destaca que deve-se dispensar tratamento condizente com tal categoria por parte do administrador municipal. Outro fato que é objeto de constante insatisfação por parte dos usuários do espaço é com razão, é que os coqueiros existentes na praça estão velhos e põem em risco aqueles que ali transitam, já que, por diversas vezes, as folhagens da árvore, que são grandes e pesadas, caem, surpreendendo os transeuntes. Sendo assim, e a fim de evitar a ocorrência de acidentes, esta vereadora solicita a limpeza da quadra e a poda dos coqueiros, ou outra providência que for mais adequada, como forma de proteger os caxambuenses. Passamos agora à leitura das moções. Moção de pesar número 25, apresentada pelo vereador Nilton Américo dos Santos e apoiada por todos em razão do falecimento da senhora Zilda Davi Oliveira, ocorrido no dia 15 de junho de 2016. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 26, apresentada pelo vereador Nilton e apoiada por todos em razão do falecimento do padre Gilberto Paganelli Junqueira, ocorrida no dia 14 de junho de 2016. E também já coloco em votação a moção de pesar número 27 de 2016, apresentada pelo vereador Nilton e apoiada por todos, em razão do falecimento da senhora Maria da Glória Silva Pereira, ocorrido no dia 16 de junho. Em votação, a moção 26 e 27. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Distribuição de parecer prévio. Está aí a conhecimento de todos os vereadores. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que aprova as contas do exercício 2014, do prefeito municipal, o senhor Ojandir Ubirajara Bellini. Na ordem do dia, não há projetos. Passamos diretamente à tribuna livre, tendo a honra de convidar o senhor Maurício Campos para ocupá-la, o assunto Ruptura Institucional de 2016 e Governo Temer. O senhor tem 10 minutos. Boa noite a todos e boa noite a todas. Não tenho procuração para falar em nome da presidenta Dilma, mas queria aqui, em nome de toda a população de Caxambu, fato grave esse, com a saída da nossa presidenta do cenário nacional, que na minha modesta opinião, houve sim uma violação à Constituição Federal, a revogação expressa do nosso texto constitucional vigente e dos fundamentos. Quero ressaltar a todos que esse governo que assumiu, esse governo que tomou a frente do país, não tem legitimidade. Ele veio em menos de 35 dias
nós vimos aí que foram 3 ministros defenestrados da República. Nós vimos na semana passada, na calada da noite, lá no Parlamento Nacional, um projeto que foi aprovado, criando 10 mil cargos comissionados de livre nomeação. Nós vimos lá que foi aprovado 30% da DRU e mais um alto aumento para a classe política, mais a magistratura federal, Ministério Público Federal, Defensoria Pública Federal, e com isso um rombo de 58 bilhões de reais, e efetivamente quem vai pagar esta conta é a população brasileira, bem como a nossa população humilde aqui da nossa região, que hoje na nossa comarca são 4 mil desempregados que vivem uma situação periclitante, onde o desemprego atingiu aqui também a nossa região. Eu venho aqui primeiro falar fora Temer, fora autoritarismo, fora Renan Calheiros, fora o fascismo. Eu estou convocando essa população aqui da região, do entorno de Caxambu. Nós estamos formando uma frente ampla de esquerda em defesa da Constituição Federal de 88, em defesa desse povo pobre aqui da região, que está sendo vítima também de alguém que está hoje ocupando a chefia do Executivo Municipal, colocando em risco também o princípio da dignidade humana. Nós sabemos que a situação é gravíssima e Caxambu passa por uma das maiores crises, na minha modesta opinião, da história. Uma cidade que tem um turismo como base fundamental na sua economia. Hoje, praticamente, nessa administração desse alcalde, que vem colocando uma situação desesperadora. Venho aqui para convocá-los a participar dessa frente, de a gente criar alguma coisa, porque é no momento de crise que a gente tem que pensar em criar um diferencial. Quero ressaltar que esse impeachment que a presidenta Dilma sofreu é muito diferente do impeachment de 92. Em 92, houve, na realidade, um consenso do Brasil podre com o Brasil limpo. Ou seja, houve um consenso do Brasil progressista com o Brasil reacionário. E a plutocracia ficou numa espreita danada, porque o ocupante daquela época resolveu ser o líder máximo da corrupção, e lá ele colocou o Paulo César Farias, que era o que comandava a corrupção no Brasil todo, e com isso nós já estávamos com o Eduardo Cunha, que era presidente da Telerge e que era um dos operadores da corrupção lá no Rio de Janeiro. Agora não, agora nós temos um governo que não tem legitimidade, que não tem credibilidade, um governo onde esse cidadão Temer não tem voto nenhum, ele está sendo também investigado pela Operação Lava Jato. Nós sabemos que o filho do Temer, o filho mais novo, de 7 anos, já tem 2 milhões de reais, e até agora, ninguém se preocupou em saber como é que esse cidadão, já com apenas 7 anos, tem 2 milhões de reais. Nós sabemos que a imprensa golpista pertence a 7 famílias também no Brasil, e que fazem parte desse rentismo, porque o Brasil ainda é um país em que só a elite é que tem direito a tudo. Nós somos um país pobre, nós temos são 10 mil famílias que vivem de um rentismo que gera 600 bilhões de dólares. Nós temos os banqueiros que são os intermediadores desse movimento todo, e nós estamos aí com um modelo econômico
que será aplicado esse modelo equivocado neoliberal que já fracassou na França, na Espanha, na Itália e em Portugal, e agora, novamente, eles vão aplicar esse remédio grave com a única finalidade de garantir essa elite, esses 10 mil pessoas que fazem parte desta elite, e essa elite política desclassificada e que na calada da noite resolveu tirar a presidenta que foi eleita com 54 milhões de votos. Eu não estou defendendo a Dilma, que eu não tenho procuração. O que eu estou defendendo é a Constituição Federal, é a democracia. A minha luta é em torno do texto constitucional vigente. Nós temos um problema grave e eu queria convocar a população local. Nós estamos formando uma grande frente ampla de esquerda aqui na cidade de Caxambu. Eu vou pedir depois, quem quiser conversar comigo, essa frente já está sendo montada. Nós temos aí o professor Júlio, um amigo nosso que é chileno, nós temos a professora Lúcia e outros professores e vários companheiros, não só aqui na cidade de Caxambu, mas em Baipendi, Cruzília, Minduri. Nós vamos tentar mudar essa situação e vou pedir aos munícipes, votem com muito cuidado nesse próximo pleito. Nós sabemos aí que tem vários candidatos que se lançaram, tem um aí que é formado até em Harvard, que tem isso, aquilo, acolá, etc. Senhor Marício, eu peço que o senhor se atente ao assunto para... Mas, justamente, nós temos que ficar com essa preocupação de lutar pela democracia, lutar pelo Estado de Direito democrático, lutar pela democracia, e eu posso dizer a vocês, nós vamos voltar e vamos mostrar ao povo brasileiro, talvez fazendo um grande plebiscito e convocando eleições gerais. Eu só quero ressaltar que o que nós estamos vivendo nada mais é que um golpe. Ela não cometeu crime nenhum. Eu tenho um pouco de conhecimento de direito. Posso dizer que as pedaladas não existiram. O próprio Banco do Brasil recentemente oficiou ao Senado Federal, dizendo que ela não esteve envolvida com essa pedalada fiscal, ela não assinou documento nenhum, e que os decretos suplementares, onde é o segundo fundamento do pedido, também não houve nenhum crime contra a lei orçamentária, e nós sabemos que a lei do orçamento nada mais que uma ficção jurídica, e que quando há qualquer violação à lei orçamentária, no máximo que a gente pode punir é com uma multa. E eu gostaria de ressaltar, gente, para ficarmos bem atentos, porque essa imprensa, ela só fala o que quer, tá certo? E, evidentemente, nós não podemos aceitar essa situação. Queria dizer que nós estamos vivendo num momento muito especial. Queria ressaltar que a saída é através da Constituição Federal, é a volta do regime do Estado de Direito Democrático, porque nós estamos vivendo um momento inusitado e nada mais é um regime de exceção, e quem vai pagar essa conta, mais uma vez, é o povo do Brasil. E lembrar que em 19... Para concluir. Só para concluir, esse golpe talvez seja até pior que em 1964, ou mais ou menos similar, e que deixou em 64 21 anos. Foram 21 anos de ditadura. Então peço às pessoas conscientes, às pessoas que têm uma visão humanística, às pessoas que são de esquerdas, às pessoas que são progressistas, que venham participar dessa grande frente ampla de esquerda em nome da democracia e do Estado de Direito Democrático. Eu deixo depois o meu nome, Maurício Canto, sou também residente aqui em Caxambu, coloco à minha disposição e à disposição das pessoas interessadas para a gente fazer um grande trabalho na região de conscientização, até para que não haja também essa esparrela que nós estamos vivendo na esfera municipal no próximo pleito eleitoral. Muito obrigado. Franqueio a palavra agora ao plenário, os vereadores. Vereador Marcos Halfeld.
senhor presidente, nobres colegas, pessoas que nos honram com a sua presença, internautas, ouvintes da rádio. O senhor pediu a palavra para chegar aqui e falar sobre o Temer, a Constituição Federal. Só que o senhor tocou num assunto aí, eu acho que antes de falar de qualquer pessoa, tem que ter conhecimento e provar. O senhor quis entrar num assunto aí que eu não acho justo, entendeu? E não aceito essa fala do senhor, não. O senhor vai me desculpar, eu sou muito franco, tá? O senhor não entra na política local, o senhor não falou que ia falar de política local. E já insinuou aí algumas coisas aí que não é certa e que não é verdade. O senhor se emprenhou pelo ouvido para chegar aqui e falar. Eu não admito isso, viu, senhor presidente? Vim nessa casa para dizer besteira. Nós sempre lhe respeitamos dentro dessa casa e queremos que o senhor nos respeite também. Vereador Marcos, está feita consideração, tanto que essa presidência, no mesmo momento que observou que o pronunciante estava divergindo do assunto, tomou a devida providência. Passo agora a palavra ao vereador vice-presidente da Casa, Clóvis Almeida. Boa noite a todo o público ouvinte, presentes. Sou Maurício. Eu acho que é importante que essa tribuna, ela é chamada tribuna livre, porque aqui é o lugar que as pessoas têm o direito de se expressar de acordo com o seu pensamento, de acordo com as suas convicções, e nada melhor, como o senhor disse, do Estado de Direito, né, democrático, as pessoas poderem se expressar. Mas, a respeito dessa situação, eu também tenho algumas considerações a fazer. Pelo que eu tenho acompanhado, e nós temos acompanhado nos últimos anos, o vice-presidente da República, que assumiu agora, o presidente Temer, foi o vice da presidente Dilma no primeiro mandato. O Renan Calheiros esteve presente com o PMDB também no primeiro mandato, e o Eduardo Cunha também, que era considerado em entrevistas como um aliado do Planalto nesse tempo. O posicionamento a respeito da presidente em relação ao momento de hoje é que a insatisfação dela chegou abaixo de 2 dígitos nas pesquisas. E 11 milhões de desempregados no Brasil não é ficção. A gente vê aqui em Caxambu, que é uma cidade pequena, que nós temos uma estrutura e já vem sofrendo com esse impacto. O posicionamento a respeito, o seu posicionamento a favor, eu compreendo e respeito muito, porque é a sua opinião, e ninguém tem o direito de intervir na sua opinião. Eu continuo amplamente dedicado ao meu trabalho, que não é fazer defesa de ninguém. Eu sou PSDB. Dentro do meu partido, se houver políticos que não respeitem a regra básica de tratar o dinheiro público como público, tratar a estrutura política do país como uma política independente, eu quero mais que ele seja punido. Eu quero que o Procurador-Geral da União vá atrás de qualquer corrupto do meu partido. Eu quero que o doutor Sérgio Moro, dentro das suas convicções e dentro das suas provas, faça um trabalho. Quero que o Supremo Tribunal Federal seja o nosso fiel da balança, e principalmente, quando eu me candidatei para que a população da minha cidade tivesse pelo menos um equilíbrio nessa balança tão desregulada. Eu aceito que houve avanços
principalmente na parte social, no governo Dilma, que se conseguiu uma estrutura para as famílias. Mas o que se deixou de fazer foi uma base para que essas famílias continuassem a ter o que lhe foi dado a experimentar. Hoje, a gente passa pelas ruas e a tristeza da população é que ela está endividada, está com dívida na casa própria, está com dívida no carro que ela financiou, está com dívida na louça branca que foi permitida pelo governo. Então, o crédito realmente foi dado. O que não foi dado foi a estrutura para que esse crédito fosse mantido, para que o desenvolvimento do país fosse feito de uma maneira progressiva. Eu acredito em avanços, mas os avanços têm os seus degraus. Tanto que a gente não entra, para entrar numa faculdade, a gente entra no pré-primário, passa pelo primeiro ano, vai no segundo. Não adianta você conceder situações que vão ser cobradas de uma maneira muito severa. Eu tenho certeza que a intenção do governo foi de melhorar, foi de fazer que ninguém entre na administração pública para causar dano nas outras pessoas. Eu acredito que a culpa também é da sociedade, que em determinado momento se tornou egoísta em vários sentidos e não proporcionou aos cidadãos um equilíbrio. Eu acho que a nossa política futura tem que ser muito bem estudada e bem aprimorada. Eu entendo quando o senhor fala, eu tenho certeza que o senhor não está falando em nome próprio, em causa própria. Eu tenho certeza que o senhor está falando uma convicção que o senhor tem, é uma convicção inteligente, o senhor se expressa bem, sabe dizer o que tem começo, meio e fim, sabe dizer em todos os momentos a que veio, mas principalmente como um formador de opinião que o senhor usa as palavras bem colocadas, bem representadas. Eu só questiono, no meu caso, como eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, nem sou de centro. Eu sou a favor do empresário que cria emprego, ele tem uma política justa para poder empregar 10, 20 ou 30 sem ser achacado nos seus impostos. Nós somos um país que mais paga imposto no mundo e isso não começou há 2 meses, não. Nós temos uma história de governos passados, inclusive do PSDB, colocando os impostos e os níveis de juros altos em relação ao que a população podia pagar. Hoje, esse preço, essa gota d'água, ela estourou no momento em que o país colhe da pior maneira possível uma rosa sem pétala num galho cheio de espinho. Hoje a mão do brasileiro, ela está calejada do arrependimento de ver a conta que ela fez com a esperança que lhe foi dada que ele podia pagar. E ele não pode pagar. E não foi nós que demos essa esperança para ele. Foi o governo que mostrou em todos os sentidos que ele podia fazer conta, que ele podia viver numa maneira diferente, que ele podia trocar todo ano de celular, de louça branca, viver dentro de uma característica que só foi galgada a países, foi levada a países de uma maneira muito sacrificante. Nosso país tem 500 anos do descobrimento para cá. A gente não pode querer ser igual à Alemanha, ou igual à Inglaterra, de uma hora para outra. Além de nós termos as diferenças sociais que fazem com que o que é dito aqui funcione igual um telefone sem fio. Chega lá em cima, sem as pessoas, a conversa aqui, eu vou falar, chega lá em cima, ninguém sabe mais o que foi dito. Porque a conversa dos políticos, realmente, o senhor tem toda a razão, não é coerente. Nós vivemos, todos nós, no dia do impeachment, da votação do impeachment, porque ainda está em processo o impeachment, a votação na Câmara dos Deputados Federais. Eu tenho certeza, pelos deputados. Cada deputado que estava ali, e isso eu posso falar com muita certeza, mesmo não tendo preparo, essa Câmara de Vereadores tem muita gente muito mais capacitada do que aqueles que estavam ali para dizer no mandato, eu voto contra ou eu voto a favor. Gente que não estava voltada em nenhum momento
a dizer, eu estou aqui para fazer uma situação, para resolver o país, mas não queria os seus 5 minutos na tela nacional para entrar em evidência. Então, é válido usar essa tribuna para expor seu pensamento, é válido trabalhar com as outras pessoas para que elas tenham uma característica, até mesmo como no seu caso de uma mobilização, mas como nós estamos numa cidade pequenininha, e o senhor já deve ter visto isso, a sigla aqui, de esquerda ou de direita, ela não vai nos ajudar em nada. O que vai nos ajudar é pessoas competentes, como o senhor é, como formador de opinião, ajudando a gente definir um caminho mais juntos. Podemos ter opiniões diferentes, mas eu tenho certeza que estaremos sempre juntos quando o critério for Caxambu para frente. Eu agradeço o seu depoimento, as suas palavras em relação a essa parte política, porque isso tem que ser cada dia mais bem debatido, para que todos nós aprendemos cada dia que temos que ser politizados, porque só um cidadão politizado vai nos levar a um país melhor. Muito obrigado. Mais algum vereador? Senhor Maurício, eu agradeço a sua presença. É um assunto que eu já pensei abordar no grande expediente algumas vezes. Até hoje eu ainda não tenho um conceito 100% sobre o impeachment, como ele está sendo totalmente político, até porque a maioria das pessoas que estão assumindo o poder do governo federal estão sendo também exoneradas porque estão se envolvendo, né, estão sendo comprovados as possíveis participações nos escândalos que a Lava Jato investiga. Então, essa tribuna aqui serve para isso também, para que a gente possa debater essas questões a nível não só municipal, mas como estadual e federal, levar a conhecimento das pessoas nossas ideologias e pensamentos, mas aqui nós não vamos tolerar em nenhum momento que se falem em tribuna livre de eleições municipais, até mesmo como o senhor estudioso do direito sabe que a legislação eleitoral veda essa publicidade, principalmente negativa, e acho que agora a política exige que a gente confronte ideias, debata as ideias e não, né, ataques pessoais, divergências pessoais, mas sim sempre proposições voltadas para o município de Caxambu. Agradeço sua presença, a Câmara está sempre à disposição, seja sempre bem-vindo. Gostaria de convidar agora o senhor José Maria Vieira, com o assunto nova concessão do teleférico. Seja bem-vindo novamente, senhor José Maria. O senhor tem 10 minutos. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de dar uma satisfação à nossa queridíssima Eliane, nossa vereadora, sobre o problema, um dos que ela levou o assunto que ela levou ao Conselho. Repete novamente. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, público presente. Eu queria dar uma satisfação, porque eu participei hoje da reunião do Conselho Conselho de Meio Ambiente, dos idosos, desculpa, em que foi tratado exatamente o problema que ela levantou agora, em que já foi solucionado esse lá do Morro de Caxambu, em que foi assistido por parte jurídica e parte funcional e também marcando para acompanhamento, que o assunto lá não é de resolver, está resolvido, não. Tem um acompanhamento, então tem esse programa de acompanhamento lá. Se quiser, pode, com o senhor Zé Antônio, que é o presidente do Conselho dos Idosos, ele tem o relatório todo que foi feito lá, muito explícito,
lá no próprio, ele é secretário de Finanças. Mas esse não é o meu assunto, não. Meu assunto é de alegria, meu assunto é satisfação. Eu acho que nós temos que publicar tudo de bom que tem em Caxambu. Só pegar as coisas ruins, provocar levantes, eu acho que não é o nosso assunto. Nosso assunto é esse. Eu, quando falo em Caxambu, falou comigo mesmo. Eu sou Caxambu doente. Meu partido é PC, Parque Caxambu. Partido Caxambu. Então, eu hoje tive uma satisfação muito grande, é o que eu estou querendo comentar. Fui lá no morro e encontrei lá com a nova concessionária, aliás, uma pessoa que vamos dar as mãos a ela, vamos apoiá-la porque ela merece. Ela é uma empresária, e também tem, junto ao seu marido, não estava lá, e um outro que está em viagem, não foi lá. Mas ela relatou o que é que se pensa, em poucas palavras, fazer no morro. Primeiramente, o teleférico não seria recomposto, remendado, não, trocado a fiação, tocado a parte lá na frente, na entrada do propriamente dito, e lá já estão reformando as lojas, não reformando, fazendo praticamente novas lojas, porque estava sem o telhado todo quebrado, vazamento, caindo o reboco, tudo novo lá, até as portas de sanfonada estão sendo trocadas. E se nós quisermos alguma coisa, se nós somos aquilo que eu bato muito, sem uma rista, vamos desejar o bem para Caxambu, gente, vamos apoiá-la, porque a ideia dela também, ela aceita ideias, isso é o mais importante que eu acho. O empresário que aceita ideia não é o soberano, nem eu sei fazer, eu não preciso de ideia, ajuda ninguém, não. Ela pede. Eu comentei com ela o parapente, asa delta, também seria alguma coisa arrojada demais, que seria uma tirolesa, imagine, vejam em Caxambu, vejam o bairro Alterosa, passar uma tirolesa até sobre a cidade, o centro da cidade, é uma coisa que vai balançar Caxambu. E mais ainda, a preocupação dela maior, ela fala o seguinte: transformar o morro em um ambiente turístico. Turístico sempre foi, pelo menos é tido pelo nome. Mas a pessoa vai lá uma vez, olha, eu já vi tudo, está tudo bem. Tem que ter atrativo lá. Sem atrativo não adianta, a pessoa não volta. Por que você vai em lugares? É para voltar ou então expurgar. Ela, não só as lojas, quer ver se volta ao restaurante lá, fazer eventos lá em cima, se possível, até isso aí até me falhou a memória. Mas a intenção dela, vocês têm que, eu acho que devia até ela vir aqui para expor o que era. Eu tenho a impressão que ela é capaz de vir expor a ideia, porque estava abandonado aquilo lá, rejeitado pela população. Cada um põe um monte de tijolo lá, uma parede de tijolo sem reboco, sem nada, e está feito o problema, não está tampado. Não é assim, não. Tem que fazer. Eu sugeri a ela alguma coisa, e aí já é técnica não minha, mas de quem me orientou. Trocar o piso de Caxambu. O piso de Caxambu, do Morro de Caxambu. E lá é São Tomé rejuntado. O que acontece? A água bate ali, corre para os lagos. Não infiltra. Há necessidade de filtrar. A orientação também que eu obtive, vocês podem confirmar ou não, é que cada metro quadrado de piso permeável absorve 1.600 metros cúbicos de água. Olha o que acontece. Lá deve ter uns 1.000 metros quadrados. Acontece. E vem uma analogia também muito próxima, que todos não precisam ser doutores, entendidos do assunto, não. Onde é que são as fontes? No pé do morro. Então o morro tem influência. É uma lógica muito grande.
Então vamos incentivar essa melhoria lá em cima, pôr também um observatório lá, para se ver as regiões todas. E, sei lá, eu fico emocionado demais, cuidar mais do Cristo. Aquele Cristo fica, às vezes, meses apagado. Quando acende, ele está todo sujo lá, todo... O que acontece? Ele precisa ser pintado com a tinta refletiva e a tubulação elétrica lá, aqueles ficam pintando, parece não é de degradando, não, é de favela. É do pobre, coitado, que não tem condição de fazer melhor. Então, tem que olhar tudo isso. Também eu pensei, já tentei algumas vezes, foi há tempos atrás, na gestão anterior. Tentei ver se conseguia os concessionários lá de cima, que tem suas torres, coitado, isso, aquilo, se unirem e fazer uma adoção do morro, pelo menos para cuidar lá, pôr um vigia, pôr um portão para a noite fechar, para evitar a invasão lá daqueles mal intencionados. Mas não me deram a informação, não sei de quem é não. Qual setor? Vai naquele setor. Também não sei quem é que é o dono daquilo. Dono, não é dono. Se paga. Em Belo Horizonte tem um processo contra a CEMIG para ela pagar o espaço que ela usa em vários lugares. Porque, afinal de contas, é renda. O Estado, o Brasil e muito mais as cidades do interior precisam de renda. E renda é no terreno deles. Não vamos fazer muita política, não, mas vamos trabalhar, vamos dar as mãos, vamos procurar esses cantinhos que estão sendo descobertos para ver se nós teremos realmente um Caxambu turístico. É isso. Franquei a palavra a algum vereador. José Maria, como sempre, o senhor trazendo relevantes assuntos ao desenvolvimento de nossa cidade. Mais uma vez quero parabenizar, todo o seu ato de cidadania. O senhor exerce aí papéis fundamentais em vários conselhos, como o Conselho do Idoso, o CODEMA, e parabéns, José Maria. Essa questão do morro realmente precisa ser debatida, precisa ter investimento do poder público também, parceria do poder público. E ali eu dei até uma ideia, no ano retrasado, uma medida simples que seria de grande eficácia, que é a colocação de uma placa estilizada, um painel, para dar uma dimensão ao turista aonde ele está inserido. Que ali do alto do morro você consegue observar várias serras, vários picos importantes, a qual que eu destaco aqui a Terras Altas das Mantiqueiras, Pedra da Mina, o 4º ponto mais alto do Brasil, a Serra da Careta, o Pico do Canjica, o Pico do Garrafão, todos esses com mais de 2.000 metros acima do mar. Então, são coisas simples que podem ser muito eficazes a níveis de resultados turísticos. Então, fica aqui o nosso agradecimento, a Câmara agradece o seu pronunciamento, com certeza a população deve apoiar esse novo investimento, que realmente trata-se de um ponto turístico indispensável e fundamental para o desenvolvimento de nossa cidade. Muito obrigado, José Maria. Permita só um complemento, uma palavrinha só. Fica à vontade. O senhor endossou minhas palavras em colocar uma luneta para se ver todas essas áreas. Essas referências. O olhar humano, assim, a ciência que me disseram, são 70 quilômetros, mas com a luneta, coitada, ela vai até a Lua. Com certeza. É isso aí. Obrigado, José Maria. Eu que agradeço. Passamos agora ao pequeno e grande expediente, com os vereadores inscritos, o qual primeiro passo a palavra ao vereador Nilton Américo dos Santos. Senhor presidente, nobres colegas, senhores e senhoras presentes, ouvida 104.9 e internautas. Eu até quero agradecer a CEMIG, porque se encontra em vários pontos da cidade com a iluminação apagada, ou necessitando de substituição de lâmpadas. Então, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos pelo atendimento
muito eficaz, muito adequado, que eu estive a semana passada, principalmente na Barão do Rio Branco. Hoje eu pude já certificar que várias das solicitações minhas foram resolvidas. Então eu queria deixar aqui os meus agradecimentos. Muito obrigado. A palavra está com o vereador Clóvis Almeida. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, ouvintes, quero comunicar à população de Caxambu que hoje à tarde foi feita mais uma oitiva da denúncia do senhor Oswaldo a respeito de recebimento de possível recebimento de propina no município de Caxambu, e que foram ouvidos os engenheiros da empreiteira responsável pela execução da obra do PSF do Vila Verde. A comissão, presidida pelo vereador Hercílio, com o relator, vereador Jean, composta pelo vereador Marcos Alves, o vereador Nilton Américo e o vereador Clóvis Almeida, esteve nessa casa da 1 às 5 da tarde, fazendo toda a parte de ouvidoria a respeito da empresa que trabalhou, concluiu e foi contratado para o serviço. A comissão está preparando e vai definir um relatório com as últimas interpretações das oitivas, para que haja uma definição final para esta casa no prazo mais breve possível. Não tenho certeza, acho que foi a última oitiva. Foi a última oitiva, os últimos a serem ouvidos foram os donos das empreiteiras. E logo, como foi feito, será colocado à disposição da população o relatório final para ser votado dentro dessa casa a respeito da conclusão em que a comissão chegou. Quero agradecer aos vereadores que estiveram dessa casa, agradecer ao presidente Hercílio e ao relator Jean todo o trabalho que foi executado, e tenho certeza que com a participação do vereador Marcos, vereador Nilton e eu, chegaremos a uma definição satisfatória, e espero que satisfatória e imparcial em todos os sentidos, para o esclarecimento da população. Então, esse foi a nossa posição dada a respeito das investigações a que a casa foi, o que foi mandado à nossa casa. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre secretário desta casa, vereador Denilson Martins. Senhor presidente, nobres colegas, todos que nos ouvem, que nos honram com a presença, temos a satisfação de receber novamente aqui o nosso amigo Carlos Aníbal. Carlos Aníbal, pode ser que as pessoas não conheçam, mas é o nosso popular Preto Rico, Eu estava lembrando esses dias, do Preto Rico, porque é uma pessoa que, ao contarmos a história da nossa cidade, não tem como contar sem falar do nosso amigo Preto Rico. Me lembro aqui de algumas pessoas, não conheci, Goiaba, que diz que usava sempre um terno azul, Longuinho também não conheci, conheci uma figura fantástica da nossa cidade também, que nos deixou há pouco tempo, foi o Linguinha, filho do pai do Pedro Paulo, assim como Sabiá, ali no Trançador, D8, então são pessoas que a gente conta, e aí eu tenho certeza que passa um filme na cabeça de cada um de nós, de pessoas que a gente não consegue contar a história da nossa cidade sem citar essas pessoas. E eu tenho certeza, o Preto Rico, que Casa Aníbal poucos vão conhecer, com o seu jeito, a sua maneira, o seu envolvimento, uma pessoa que tem histórias incríveis para contar, tenho certeza que você faz parte da história da nossa cidade, é sempre bom tê-lo aqui conosco. Quero parabenizar, estive aqui hoje acompanhando também o trabalho da CPI,
os membros, né, da comissão fizeram um trabalho brilhante. Não vou dizer prazeroso, porque não é prazeroso para ninguém estar numa CPI. Poderíamos estar aqui discutindo N coisas aqui referentes à nossa cidade, porque entendo, senhor presidente, inclusive, que nós temos que focar na busca de soluções, né? Infelizmente a CPI, ela tem que às vezes fazer esse trabalho que é chato, mas que é também atribuição do vereador. Fico feliz, né, senhor Zé Maria, sempre usando a tribuna livre, e ela é livre, mas com muita lisura, com muita inteligência, como um líder, né, que o senhor Zé Maria e cabe aos líderes, né, aos formadores de opinião, não difundir o caos, mas trazer e buscar soluções. E é para isso que nós estamos aqui. Senhor presidente, eu estava feliz até esse final de semana. Eu cometi um gafe, levei o material para estudar com relação à transposição. Essa transposição que nós vamos fazer aqui, que veio uma transposição de quase 4 milhões de reais solicitado pelo Executivo Municipal, onde o nobre vereador Ercílio solicitou, né, que fosse separada, né, esse montante, porque é um montante muito grande. E então foram destrinchadas, né, em 6, foram separadas em 6. E eu fui fazendo uma análise e acabei passando batido, senhor presidente. Fiquei feliz quando eu olhei, eu vi uma transposição destinada ao esporte. A gente sabe da dificuldade que nós estamos tendo com o esporte aqui em Caxambu. E o que acontece, senhor presidente? O que me causou esse erro que eu cometi? Nós tivemos aqui a semana passada a nomeação do secretário de esporte, porque até então nós, desde que André Brasolin saiu, nós não tínhamos secretário de esporte, né? Algumas pastas estão sem secretário. E eu fiquei bastante animado, feliz, né? Nós vamos ter o secretário de esporte. E acho que talvez por isso, passei o olho e vi uma transposição, né, no valor aí no total de 50, mais 40, quase 100 mil reais para o esporte. Fiquei feliz, né? Pela primeira vez, né, nós vamos ter um dinheiro sendo injetado no esporte, que é algo de suma importância para a nossa cidade, para as nossas crianças. E de repente, eu conversando com o doutor João, a gente teve uma conversa. Você está feliz, mas não estou te entendendo não. Ele está tirando. Aí eu falei para o João, doutor, é você que está me tirando. Porque, você veja bem, se você, é uma coisa que não tem muito sentido, senhor presidente. Você veja bem, você não tem um secretário de esporte. A essa altura do campeonato, você coloca um secretário de esporte. Aí você tira o dinheiro dele. Até o novo secretário de esporte é o nosso amigo Sérgio Xerém. E até Sérgio Xerém, sem dinheiro é difícil. Eu não vou te desejar sucesso. O que eu posso te desejar, Sérgio, é sorte. Eu não tenho outra coisa para desejar para o meu amigo Sérgio que não seja sorte. Porque o que é que o secretário vai poder fazer sem dinheiro? Se o que tem é tirado. Então, me causa uma tristeza muito grande, porque a gente sabe da importância que tem essa pasta, que é a pasta do esporte. Envolve crianças, e a gente está vivendo um período muito difícil no nosso país, e a gente precisa cuidar das nossas crianças. E a gente cuida das nossas crianças, principalmente quando a gente dá esporte para as nossas crianças fazerem. Né? Com a tecnologia avançada hoje, mais do que necessário a gente dá uma atividade às nossas crianças. E é lamentável, porque você tem um orçamento bom, um orçamento que dá para fazer isso, e aí você tira também, além do esporte, aí eu fiquei triste de vez. Aí tira da cultura, né? Tira da cultura, tira do esporte. Então, às vezes a gente vai na contramão, né, daquilo que a gente deveria ir. Então fica aqui
Mais uma vez, achei que eu ia ficar feliz hoje, mas eu acabei ficando mais triste ainda. Apelar, né, para a sensibilidade, né, do Executivo, no sentido de que se você tem um secretário, porque não vai adiantar ter um secretário se você não tem recurso. Fica difícil, né? Que possa, né? Que essa pasta, não precisa colocar mais nada nessa pasta, não, mas deixa o que tem lá, exclusivamente para isso. Né? Então fica aqui a minha indignação, e fica aqui também o meu apelo à sensibilidade, porque, vejam bem, senhores, quando eu falo isso, falo com muita tristeza, porque a falta de esporte, né? A falta de esporte hoje, ela vai refletir, daqui a alguns anos, na saúde das pessoas, ela vai refletir na violência, ela vai refletir, por que não na arte, na cultura? Porque quando se pratica esporte, você viaja, você busca novos horizontes. Ela vai refletir diretamente na vida das pessoas. Então, ainda dá tempo, né? Se nós temos aí já o secretário, já foi um avanço termos o secretário, né? Já foi um avanço, mas nós precisamos não colocar mais recursos, mas pelo menos não tirar mais recursos do esporte. Acho que tem outros locais que a gente poderia tirar esses recursos aí, sem ser da pasta do esporte. Senhor presidente, dizer também que nós fazemos parte, né, faço parte do conselho, né, do CODEMA, só para, fui cobrado em relação a isso, né, com relação à presença no CODEMA, só para alertar que até então, desde o ano passado, em que eu me tornei o titular, eu não recebi nenhuma comunicação, nem convocação e nenhum convite para fazer parte das reuniões, razão pela qual não estive presente. Né? Eu fui cobrado, né? Então, só para deixar claro para todos que não participei, desde o ano passado que faço parte, ainda não recebi o convite para as reuniões. Caso receba, estarei lá com o maior prazer. Mas eu agradeço essa oportunidade. Agora, nobre secretário Denilson, também vai ficar inviabilizada a sua presença frente ao período eleitoral que veda a participação dos vereadores nos conselhos municipais. E antes de passar a palavra ao nobre vereador Jean, apenas pegar um gancho no assunto abordado por Vossa Excelência sobre esporte. Uma coisa que aconteceu muito desagradável há pouco tempo atrás, quando estava comentando aqui que os nossos jovens estavam indo disputar em Itajubá as quartas de final da Copa da Taça EPTV. E a van, no caminho, quebrou. Esses meninos não conseguiram chegar no tempo regulamentar e foram desclassificados por WO. Hoje o nosso secretário de esportes, a qual eu desejo sorte também, né, vereador Denilson, é nosso amigo, é o treinador do time, tenho certeza que não deixará isso acontecer jamais, mas é inadmissível uma administração pública, durante 4 anos, frustrar com cada episódio calamitoso, com cada episódio, né, sem pé nem cabeça, a expectativa e o sonho do caxambuense. Nós vimos aí no concurso público que muitos sonharam, lutaram, estudaram, né, para tentar ingressar na carreira pública, para ter uma estabilidade. Chega no dia da prova aquela confusão, aquele corre-corre, nenhuma coerência por parte da empresa que organizou o concurso público, nenhuma informação aos concurseiros. Isso se frustra o cidadão. A população já paga imposto, IPTU, impostos, IPVA, as ruas esburacadas,
a saúde sem fornecer pelo SUS aquele amparo necessário que o carente precisa, e você ainda vem uma prefeitura municipal te vender uma ilusão e te frustrar no momento que você está lutando por ela. É o mesmo caso também dos jovens. O nosso time de futsal era jovem, é jovem, né? E como você toma uma atitude dessa de fornecer um veículo qualquer para uns jovens que estão entre 17 a 20 anos, que também sonham em ser jogadores profissionais, talvez. Depois eu falo deixa o senhor falar, senhor Daniel, depois da sessão. Então fica muito complicado quando isso acontece em nossa cidade. Passo a palavra. Senhor presidente, se me permite. Por favor. Com relação ao concurso, fiz um requerimento, ainda não obtive resposta, porque, senhor presidente, muitas pessoas que fizeram o concurso não foram ressarcidos ainda do valor das inscrições. Pasme, senhor presidente, ainda não foi ressarcido. Fiz um requerimento aqui nessa casa, que quero já consultar o prazo desse requerimento, solicitando as razões pelas quais ainda não foram ressarcidos, né, porque não houve concurso e o dinheiro precisa ser devolvido. Citando os nomes, trazendo os nomes de quem recebeu e de quem ainda não recebeu. Agora, senhor presidente, se a gente não receber esse documento, que acredito que o prazo até já passou, já extrapolou, para que se tome as devidas providências, né? Como dito por Vossa Excelência, teve o problema, teve o sonho frustrado, e agora o dinheiro não é ressarcido. Então, aguarde, senhor presidente, vamos aguardar para que esse requerimento chegue, mas esse requerimento tem que chegar. Não pode acontecer de ele chegar aqui em 2020. Aí nós não vamos estar aqui mais. Né? Como aconteceu a semana passada, de lermos aqui requerimento de 2013. Então, senhor presidente, que a gente aguarde esse prazo, peço inclusive, né, para que a gente verifique o prazo desse requerimento e que providências possam ser tomadas nesse sentido. O povo frustrou, mas tem que ser ressarcido e de uma forma rápida, porque já deu tempo suficiente para poder devolver o dinheiro de quem pagou. O respeito já seria uma atitude mínima tomada por esse prefeito ao cidadão. Palavra, vereador Jean. Senhor presidente, novos colegas, público presente, ouvintes da rádio, internautas que nos acompanham. Não deixando de aproveitar a deixa dos novos colegas, é só para lembrar da oportunidade que quebrou a van do esporte. Quem é o secretário de esporte é o William Gobi Gama, que é o mesmo secretário de transporte e de obras, que faz a infraestrutura da nossa cidade. Se ele não cuida da infraestrutura da cidade, como é que ele vai cuidar do transporte? Não tem condições. E só para lembrar, se o esporte em Caxambu não está tendo sucesso e nessa administração não teve, se o São Januário, Novo Horizonte, Santa Cruz não tem campo de futebol hoje, a culpa é do prefeito. Se a exposição não tem quadra de esporte, a culpa é desse prefeito. E se lá no Trançador ainda não tem quadra de esporte, a culpa é desse prefeito. Então, quer dizer, não tem interesse nenhum em cuidar do esporte. Para que dinheiro para o esporte, Denilson? Ele não tem interesse. Então, fica meio que a indignação. Então, eu queria deixar de falar. Porque se não houve, os atletas não chegou, a culpa é do senhor prefeito também. Junto com a má administração do secretário de transporte, que
não entende nada. Jean, eu não sei. Tem hora que eu não sei se eu fico assim um pouco indignado, porque esses ainda foram. Porque, na verdade, todas as viagens são negadas, né? As pessoas não viajam mais, eles não vão. Aí, quando vão, dá uma dessas, eu não sei o que é pior. Não, e quando vão... Eu não sei o que é pior. E quando vão, ainda tem que pagar ainda o combustível e o motorista, né? Vereador, também só me permite um breve comentário. Fica à vontade. Esse WO, né, que o prefeito tomou, não vou nem falar que foi o time de futsal que tomou, ele pode prejudicar o time de futsal por mais 2 anos. Que isso é pena para qualquer time que tenha WO. Então nós esperamos aí que, quem sabe, né, talvez tenhamos até que ver como se faça uma defesa, porque não podemos ficar 2 anos sem participar desse importante torneio. Perfeitamente. Então, senhor presidente, voltando ao assunto que eu tinha me inscrito, é a questão do IPTU. Muitas pessoas têm vindo até mim reclamar que tem pago o IPTU, mas não tem tido o retorno. E mais ainda, senhor presidente, ele tem pago uma taxa de expediente de mais de R$8, quase R$9. Quer dizer, se isso virar moda, a CEMIG, a Copasa ter que mandar no seu boleto uma taxa de expediente para poder, quer dizer, imprimir aquele boleto, você pagar R$8,70 por um boleto, isso é um absurdo, isso não pode, isso é contra a lei. Então eu peço para o senhor presidente, que a gente manda um ofício ao senhor prefeito, para poder que seja retirado, e também um ofício ao Ministério Público, para que acompanhe, porque isso é um absurdo. Quer dizer, além de eu pagar o IPTU, o dinheiro não ser revertido no meu município, ainda tenho que pagar essa taxa de expediente. E, pra você ter ideia, presidente, ele já entrou nos cofres do município mais de R$3 milhões de IPTU. E sequer você viu 100 mil para tapar o buraco, para que seja. É um absurdo isso. Então, fica a minha indignação. Permite uma parte, vereador? Fica à vontade. Sei se os vereadores se lembram, nós iniciamos aqui em 2013. Em 2013, nós tivemos aqui um projeto que foi enviado pelo Executivo, 2014, exatamente falando a respeito da taxa de expediente, e ele foi rejeitado pela maioria dos vereadores. Peço atenção ao plenário, por favor. Esse projeto ele foi rejeitado. Fiz um requerimento, inclusive, ao Executivo, e precisa até dar uma olhada nesse requerimento, perguntando, questionando as razões de estar cobrando essa taxa. Me lembro que o vereador Nilton, na época também, se não me engano, fez junto comigo o requerimento solicitando essas informações, que é uma cobrança ilegal. Então, Vossa Excelência tocou num assunto que precisa ser analisado com mais carinho e que seja tomada uma medida urgente. Porque se passou por essa casa, não foi aprovado, o que é que está sendo cobrado? Salvo engano, me lembro até a votação, salvo engano, foi por unanimidade. O projeto foi rejeitado por unanimidade. Foi 10 a 1, né? Isso, foi 10-1, correto. 9-1 na época, isso, 9-1 na época, é isso mesmo. Então, vereador, é preciso a gente tomar as devidas providências, porque é uma taxa que pesa, né? E se todo mundo pagar R$8 de expediente, temos que pagar, mas aquilo que é devido. Já pagamos impostos demais, né, vereador? Senhor presidente, continuando. A palavra está assegurada ao vereador Jean. Eu também venho aqui, as pessoas que moram ali na próxima Ponte da Passagem, venho agradecer essa casa. A gente usou esse microfone para cobrar do prefeito o serviço de máquina patrol.
porque até então não tinha sido feito lá. A máquina patroa tinha trabalhado praticamente só para empreiteiro e para fazendeiro, mas agora está começando a trabalhar para os munícipes. E eu fico aqui, vim aqui também para alertar, que no Vila Verde 4, a máquina passou só na entrada da fazenda, e onde o morador precisa de que o caminhão dele chegue para ser entregue seu material, sua compra, até agora não foi. Então, sou ele, vamos fazer um favor, vamos colocar a máquina para trabalhar para o povo. Faz favor. Muito obrigado. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Vereador Jean, por partes, primeira solicitação de Vossa Excelência acerca da taxa que está sendo cobrada de expediente no IPTU, nós enviaremos, né, um ofício ao Ministério Público. Se Vossa Excelência tiver alguma cópia também para fornecer para a gente encaminhar como anexo, encaminharemos também à Prefeitura Municipal para saber qual o respaldo de lei que existe para ser cobrada essa taxa, e também vamos elaborar um requerimento em conjunto para indagar quanto está sendo recebido, o valor só de taxa que está sendo recebido pelo município, né, e as perguntas cabíveis. Sobre a segunda colocação do Vila Verde 4, eu também recebi essa reclamação, até mesmo uma denúncia, né, de um morador. Um fato curioso você levar a máquina até o Vila Verde 4 e só passar na frente da fazenda, né, que nem sei de quem que é. Mas já que foi até lá, faz o bairro. Parece até maldade, né? O cidadão vê ali uma máquina passando em frente à sua casa, ele já pensa, pô, vamos ter obra finalmente no nosso Vila Verde. Aí vê a máquina indo para uma propriedade particular. Então, nesse sentido, também vamos mandar um ofício também ao Ministério Público para alertá-lo, né? E também para o secretário de Obras, ora, que distrato é esse, né? Depois dessa, a gente só avisando aos vereadores que a próxima reunião ordinária será na próxima segunda, dia 27 de junho, né, vereador Clóvis? Às 19h30. Nada mais vendo a tratar, saudamos todos o Pavilhão Nacional.